Boa tarde a todos, amigos e companheiros do Lar de Jesus. Estamos chegando mais uma vez ao nosso encontro semanal, nosso encontro de sábado. Vamos nos desligando de todas as preocupações, agitações da semana, do dia, elevarmos os nossos pensamentos, agradecer a oportunidade desse reencontro para que possamos, nos ligando à espiritualidade superior, pedirmos permissão para fazermos mais uma vez o estudo e reflexão do Evangelho na tarde de hoje. Graças a Deus. A lição de hoje continua no livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A lição de hoje é a número 66 e Emmanuel traz o título de Inverno. Na lição tem uma frase de uma carta de Paulo, a segunda carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 4, versículo 21. E a frase para reflexão é a seguinte: procura vir antes do inverno. Claro que a análise comum desse versículo revelará prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta e tudo em torno do viajante da vida tende à desordem ou à desorientação. É imprescindível procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina em tempo de fartura e liberdade é distinta nas criaturas que a seguem, mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil, como período da prova benéfica e renovação necessário. Procura, todavia, o encontro de sua experiência com Jesus antes dele. Na lição de hoje, Inverno, trazida por Emmanuel, traz esse capítulo 4, versículo 21, da última carta que Paulo escreve. Ele se encontrava preso em Roma, e essa segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, o rapaz que ele considerava como filho, desde jovenzinho acompanhava Paulo na sua árdua missão e se tornou um líder jovem da igreja primitiva. O conteúdo dessa segunda carta traz as mesmas considerações e conselhos sobre o caminho árduo da missão do jovem líder dessa igreja primitiva, das primeiras comunidades cristãs. A diferença entre a primeira e segunda carta é que, além de todas as recomendações, Paulo já sabia que a sua missão na terra estava chegando ao fim. Depois de mais de 33 anos de trabalho árduo,
após o chamamento de Jesus na estrada de Damasco. Paulo já se encontrava, como eu falei, em Roma, preso, e a dificuldade era tanta que ele pede a Lucas ajudá-lo a escrever essa carta a Timóteo. O que difere essa da primeira carta é o teor emocional que transparece em cada recomendação. Se nós pegarmos no Novo Testamento essa carta inteira, a gente vai ver como ele estava emocionado quando escreveu essa carta ao jovem líder que ele considerava como filho. Ele estava prestes a partir. No entanto, a continuidade da missão a que ele se dedicara integralmente à difusão do Evangelho de Jesus prosseguiria através daqueles que com ele colaboraram. Aí nós perguntamos que mensagens derradeiras desejava confiar Paulo a seu filho espiritual? O que um pai desejaria transmitir nesse momento de mais caro a seu filho? Era a dedicação a Jesus, a perseverança na fé, a resignação nos sofrimentos, a esperança. Paulo partiria, Timóteo permaneceria. Paulo pede nessa carta que o jovem permaneça íntegro na fé e na caridade. Em cada linha dessa carta, o apóstolo deixa uma orientação afetuosa, uma lembrança de suas lutas, como se estivesse fazendo um inventário de sua vida e, ao mesmo tempo, deixando em seus exemplos e exortações um legado a Timóteo. Que lembranças, que imagem deveriam estar sendo invocadas para que vitoriosamente ele pudesse dizer a Timóteo, finalizando quase a carta: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Efetivamente, algumas semanas após essa carta, Paulo sofre o martírio, parte vitorioso ao encontro de Jesus. Emmanuel, quando nos auxilia na reflexão sobre o Evangelho, ele traz cada versículo, cada pedacinho das lições que ele traz através do Chico para nos orientar. Quando ele coloca o título de inverno, ele deixa no começo da lição que essa análise comum revela, a recomendação de Paulo para que Timóteo viesse antes do inverno, porque o inverno era rigoroso e as viagens eram difíceis. Naquela época era tudo feito através da navegação. E nessa época da epístola, que essa epístola foi escrita no ano 64 depois de Cristo, então bem no finzinho da missão de Paulo, mais ou menos 33, 34 anos depois que ele é chamado na estrada de Damasco por Jesus. E no final da carta, se nós procurarmos, ele faz todas essas recomendações, emocionado, se despedindo do amado discípulo e filho. E no finalzinho, nas últimas linhas da carta, ele fala isso: procura vir antes do inverno, porque o inverno é rigoroso. Mas Emmanuel também pede para que nós avancemos mais longe. Além da letra, além do problema circunstancial, além do lugar, do tempo, ele pede que nós nos mobilizemos na nossa interpretação espiritual. E diante de toda essa trajetória de Paulo, de todo exemplo, de tudo que ele sofreu para deixar, de todo o sofrimento de Jesus para deixar para a humanidade, o seu evangelho, o roteiro de luz, o roteiro de vida, para que nós nos preocupássemos com a vida espiritual. E ainda a gente vê, como Emmanuel fala, quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com Jesus ou com os seus emissários, no caso Paulo, Timóteo e tantos que ficaram para divulgar o Evangelho de Jesus, nos ensinar a cada página do Novo Testamento
o trabalho de Jesus em prol de nós, humanidade. Muitas vezes só lembram, a maioria só lembra, quando chega esse inverno rigoroso, o inverno das dificuldades, dos martírios, das quedas, das enfermidades, das dificuldades financeiras, das dificuldades emocionais e até psíquicas. Quando nós vemos pessoas que desabam em pranto, desesperados, sofridos, sem condição de se reerguer porque acham que é muito tarde já para procurar Jesus, o que nós temos que levar? Como Emmanuel fala, o barco da esperança. Nós temos que levar a esperança através desses exemplos de Paulo e de todos os apóstolos que sofreram intensamente, mas que faziam com resignação, faziam com amor, porque sabia que esse legado de Jesus, através do sofrimento deles, ficaria para todos nós como humanidade. Então, em momento assim, nós temos que despertar essas criaturas para a esperança, valorizar a vida, para os recursos que o Pai Criador dá, ensinar que nós devemos procurar o amigo celeste, né, ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor, esses emissários, como tantos nós temos, que nós comentamos sempre quando falamos de Paulo, trazendo a disciplina a tudo que eles sofreram, mas eles sofriam com fé. Os mártires que iam para os campos, né, de tortura, eles iam resignados porque sabiam que o propósito de Jesus era deixar o exemplo para a humanidade. E através deles, o exemplo ficou. Através de todos eles, a semente germinou. Então, quanto mais depressa nós entendermos que o caminho maior, a luz maior para que nós possamos procurar Jesus é aqui, é agora, é já, porque é melhor quando está na fartura, na abundância, na alegria, nós procurarmos o Mestre para esse fortalecimento. Se nós não precisamos de nada, nós podemos ajudar quem precisa. Se nós não estamos desarvorados, nós podemos orientar aqueles que estão. Então, como Emmanuel diz, o aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao saber dos caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. Então, a mensagem que fica dessa lição é que o inverno, como estação meteorológica mesmo, é imprescindível. É necessário o inverno também. É uma estação que tem a sua utilidade, mas que nós possamos, no inverno da nossa vida, ou na hora das tristezas, nas horas das decepções, nas horas das dificuldades, procurarmos o Mestre com amor, procurarmos a sua luz. O aconselhamento de Emmanuel é para que nós procuremos na nossa existência Jesus, Paulo, os mensageiros divinos, as equipes espirituais que estão sempre para nos auxiliar, antes que chegue o inverno, antes que as dores se façam, porque se nós tivermos que passar pelas dores como temos que passar também, nós seremos resignados, porque nós teremos essa compreensão de que tudo isso é necessário para a nossa evolução. Tudo que nós sabemos que nós estamos passando no momento, muitos estão piores porque estão passando pela prova dessa transição planetária, mas nós sabemos que através dos mensageiros de Jesus, através desse amigo espiritual como Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier, traz do seu evangelho cada frase, cada versículo, cada pedacinho do evangelho, à luz do entendimento, simplificando para que nós entendamos
que o sacrifício de todos esses emissários, irmãos do bem e da luz que Jesus manda para estar conosco, é para o nosso bem, para que nós não os procuremos só quando chegar o inverno, e sim em todas as estações. Procuremos Jesus para agradecer, procuremos Deus para glorificar, procuremos Deus para ajudar o próximo, principalmente, para que o nosso inverno seja sempre mais rigoroso, porque por mais intensa que seja a prova, nós não estaremos sozinhos. Esses emissários de Jesus, essas equipes espirituais, a quem nós confiamos a nossa vida, o nosso propósito, o nosso trabalho no caminho de Jesus, estarão sempre ao nosso lado, mesmo que estejamos como estamos agora, distanciados da nossa casa, do lar de Jesus. O nosso coração é aquele templo sagrado, onde nós vamos receber Jesus, receber os ensinamentos de Emmanuel, os exemplos de tudo que Paulo e tantos emissários passaram, para ter a compreensão necessária para passarmos para os nossos irmãos mais necessitados do que nós. E agora, depois da lição de hoje, dessa reflexão, dessa lembrança tão linda sobre toda a trajetória do apóstolo Paulo, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, irmão maior, protetor de toda a humanidade, vamos aproveitar a todas as mentes e corações que estão unidas nesse momento para fazermos as vibrações da tarde, lembrando sempre que vibrar não é pedir, é usar o pensamento com a nossa vontade de auxiliar, entregando essas vibrações para que a espiritualidade superior, a equipe de vibrações do Lar de Jesus, direcione a todos os lugares onde houver maior necessidade. Graças a Deus. Vamos vibrar por todo o nosso planeta Terra, toda a luz necessária, por todos os nossos irmãos que estão passando pelas mais difíceis provações. Vamos vibrando por todos os nossos irmãos que estão passando pela prova da enfermidade. Vamos vibrando por todos os povos, de todas as raças, de todos os credos. Vamos vibrando por esse momento de transição que passa o nosso planeta. Que a luz de Jesus envolva todos os seus habitantes. Vamos vibrando por todas as casas de oração que no momento não podem estar abertas. Vamos vibrando por todos os aprendizes e seguidores do Cristo Jesus que fazem dos seus corações o templo do amado Mestre e de Deus, nosso Pai Criador. Vamos vibrando luz, amor e solidariedade a todos os que se movimentam em auxílio ao próximo. Vamos vibrando a luz da esperança para os que se sintam enfraquecidos. Vamos vibrando pela paz do Divino Mestre a todos que neste momento estão despertando para o seu Evangelho Redentor. Que assim seja, graças a Deus.